Bastidores do mini carnaval. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre iluminação e esculturas. Começando com o processo de iluminação, o objetivo é fazer uma reprodução deste desenho com iluminação. No caso, vamos usar um pisca-pisca comum. Eu já fiz a estrutura do carro alegórico, que é essa, e aí eu vou ensinar o passo a passo de como colocar o pisca-pisca nessa estrutura. Primeiro eu cortei uns pedaços de adesivo para poder colocar algumas partes do pisca-pisca na alegoria. E aí é com o adesivo que você vai colar esse material. Isso facilita de poder reutilizar o pisca-pisca em outro ano em outra alegoria, já que se você colar com cola, você pode danificá-lo. Na estrutura que faz a saia do carro, fiz furos com um lápis, para poder colocar a lâmpada do pisca-pisca dentro dela. E aqui é um exemplo de como fica essa parte da saia do carro com a lâmpada encaixado dentro. E a parte onde fica os fios, que fica dentro da alegoria, eu utilizei o adesivo para colar. Todo esse processo é feito de forma como você coloca o pisca-pisca na alegoria, na estrutura do carro, sem deixar aparente os fios. Sempre utilizando algum material para colar o pisca-pisca na estrutura, no caso é o adesivo. Aqui um exemplo de como fica o pisca-pisca em toda a estrutura. É válido fazer testes de iluminação para ver se o pisca-pisca está funcionando normalmente. Às vezes, quando faz esse processo de colagem, alguma coisa pode danificá-lo e você precisa corrigir. Aqui eu comecei a forrar o carro com um papel laser e aí fui fazendo furos no papel aonde ficam as lâmpadas. Após forrar toda a estrutura da alegoria, faz novamente um teste para ver como fica esse material. Existem muitas formas de fazer iluminação nas alegorias, mas no mini carnaval é muito comum o uso de pisca-pisca, por isso quis dar o exemplo com ele. Após o processo de forrar a alegoria, você começa a fazer todo o processo de ornamentação. E esse processo de ornamentação já foi mostrado em outro vídeo. Aqui no caso, eu cortei pedaços de EVA azul para colocar na lâmpada. Assim, quando ele estiver todo iluminado, esse EVA ajudará no brilho da alegoria. O fato de ter coberto toda a alegoria com papel laser ajuda também no brilho. Sempre utilizar muito brilho e materiais que realçam esse tipo de iluminação. Aqui um exemplo do carro já pronto no desfile, de como essa iluminação fica. Para o processo de escultura, vamos utilizar como um exemplo um pouco desta alegoria. O material mais comum utilizado para fazer esculturas no mini carnaval é isopor.
E uma das formas de escultura no mini carnaval é a reciclagem de materiais. E eu vou começar dando exemplo de reciclagem de materiais. E aí tem essa escultura já utilizada, em que retirei a parte do copo. Tem um copo descartável comum fazendo a saia da escultura. Retirei toda a parte de papel da escultura. Eu retirei esse copo para colocar outro copo novo. E o braço dela na forma anterior é modificado para uma outra forma. E aqui está um exemplo já colado no copo de como fica tanto o braço da escultura quanto o copo. Aqui neste outro exemplo eu tenho que fazer as pernas da escultura. Então eu pego um pedaço de isopor e recorto ele. Após recortar, colo formando as pernas da escultura. Este é um exemplo de como a escultura fica. Aqui vou mostrar um pouco sobre a construção de uma escultura no completo. Então peguei um bloco quadrado de isopor e arredondei ele para fazer o corpo da escultura. O mesmo processo fiz com um bloco menor para fazer a cabeça dela. E aí nesse processo você vai arredondando esses blocos e vai colando para verificar como ele fica. Para fazer os braços da escultura, peguei 2 bloquinhos de isopor, recortei ele e colei ele no sentido inverso do corte. Assim você dá movimento ao braço da escultura. Aí novamente você cola na escultura central para poder ir colando e fazendo essa verificação se precisa ou não consertar, corrigir qualquer tipo de detalhes. Para fazer as pernas é o mesmo princípio. Só que para as pernas eu arredondei. É sempre importante fazer esse arredondamento para dar mais realismo à escultura. E aqui um exemplo de como ela fica. Após esse processo de fazer as esculturas novas e reciclar as antigas, você faz uma pintura. O processo de pintura é com a tinta a seu gosto, a cor que você quiser. E após fazer todo esse processo de pintura, você tem que colocar para secar. A pintura é importante que ela vai corrigir algumas alterações, alguns detalhes das esculturas. Principalmente esculturas recicladas, que elas precisam ser pintadas com a mesma cor ou com uma tonalidade mais escura. Aqui um exemplo de como forrar ou cobrir essas esculturas. Geralmente se usa tecido. Como eu não tenho tecido, eu uso muito papel para cobrir elas. Aqui um exemplo usando aquele papel de brigadeiro para fazer o chapéu da escultura. Também recortei pedaços de material brilhante para forrar e fazer a parte da frente da escultura. Como uma camisa, você vai cobrindo, você vai forrando ela nesse princípio de vestir o boneco. E aí fui colocando detalhes de papel. E sempre verificando como ela vai ficar na estrutura da alegoria.
Também fazer os adereços, se caso necessite e tal. Pois é muito importante fazer de imediato essa relação entre as cores da escultura e as cores que vão ser usadas na alegoria. Também para fazer um cesto de frutas que fica no colo da escultura, eu também utilizei esse papel do brigadeiro com alguns adereços que remetem a frutas, a essa ideia. Essa ideia de comida que fica no colo da escultura. Para esse tipo de alegoria eu fiz uma máscara também, desenhada à mão e pintada à mão. Porque o exemplo, aqui é a imagem do exemplo. E aqui o mesmo princípio de forrar a escultura com papel, em que você corta um determinado tipo de papel para fazer a camisa da escultura, depois outro papel que vai fazer a saia. Então você começa a ornamentar esse material de acordo com o que você deseja. Com o brilho, com as cores, a pedra, todo esse processo. Até mesmo para fazer a cabeça, você pode fazer de diversas maneiras. No caso aqui eu fiz como se ela estivesse carregando uma lata d'água. E novamente o uso de um desenho para fazer o rosto, uma espécie de máscara. Não é comum o uso de rosto no mini carnaval, mas neste exemplo em específico é necessário devido à temática da alegoria, em que todos os bonecos estão com uma máscara teatral. E aí novamente o exemplo em outro boneco de todo esse processo de ornamentação. Esse processo fica a gosto de cada pessoa. Tem pessoas que têm facilidade em lidar com tecidos e outras com papel. Mas o princípio sempre é o mesmo, a ideia sempre é a mesma. Fazer a escultura de isopor, pintar e depois cobrir ela. E aqui um exemplo da alegoria já pronta e as esculturas nesta alegoria. Atendendo a um pedido de um fã, ele pediu para ensinar como fazer esculturas de animais, por exemplo, o cavalo. Então o princípio básico é este: você pega um grande bloco de isopor
e você faz o arredondamento das bordas deste bloco. Depois você corta os filetes de isopor para fazer as pernas do animal. Cola e todo esse material você pode colar com cola quente ou com cola de isopor, como tem aqui no exemplo. E depois você vai arredondar as bordas deste material, no caso são as bordas das pernas da escultura. Quanto mais arredondado as bordas forem, melhor fica a escultura, mais realista ela fica. Para fazer a cabeça, você pega um pequeno pedaço quadrado de isopor, pequenininho, arredondando este pedaço, cortando as bordas e fazendo um formato da cabeça que deseja. É sempre bom ir colando esse material, porque você vai verificando se falta ou não detalhes. E este é o exemplo de como fica. A outra forma também de fazer um cavalo, por exemplo, já que este é o exemplo que estamos usando, em que o bloquinho que faz o corpo dele você corta e faz só a metade do cavalo, só as patas dianteiras. É muito comum utilizado em alegorias. E aí o princípio para fazer as patas dele é o mesmo da mão do boneco. Você corta o isopor e cola ele no sentido inverso e fica dessa forma. E aqui um exemplo de uma alegoria feita com esse tipo de cavalo, já ornamentado, já pintado, da cor e com o material que você deseja. Espero que tenham gostado e curtam a página do Facebook e a página do YouTube.